tarde, amados de Deus, salve Maria Imaculada. Estamos mais um dia nesse projeto abençoado, onde nós vivenciaremos a vida de mais um santo da Santa Igreja Católica. Para começar sobre a vida desse grande santo, eu convido a você primeiramente a fechar os seus olhos e junto comigo consagrar todo ensinamento, todo esse aprendizado ao colo da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nessa tarde abençoada, hoje falaremos sobre São Bernardo de Claraval, também conhecido como doutor da Igreja, o cantor da Virgem Maria, São Bernardo de Claraval. Bernardo, terceiro filho de uma família de 7, o terceiro de uma família de 7 irmãos, nasceu em 1090, na França. Uma família de grande fortuna, uma família nobre, de grande riqueza, mas a maior riqueza de São Bernardo de Claraval foi o ensinamento dos seus pais, a fé católica. Nós que estamos vivenciando a vida desses grandes santos, místicos de Deus, nós podemos entender que um dos maiores caminhos para essa santidade é a família, né? Vivenciando todos os santos, nós vemos a importância da família na santificação dos seus filhos. E não foi diferente na família de Bernardo de Claraval, né? Uma família com bastante filhos, 7 filhos, mas a maior riqueza era dar a fé cristã a Bernardo de Claraval. Filho de Alice, sua mãe, né, uma mulher que mais para frente foi tida como a bem-aventurada da igreja. Também de seu pai, um grande homem de Deus, ensinou a seus filhos o amor à Eucaristia, ensinou a seus filhos o amor à fé católica. Além de muito rico, São Bernardo de Claraval, ele foi ensinado nas escolas dos santos. Tido como muitos, como um grande conhecedor das histórias dos santos, né? Ele era um grande homem de Deus e conhecedor da fé católica, né? Também ele era reconhecido naquela cidade, naquela região, como um homem muito inteligente, muito astuto, um homem muito agradável, né? Um homem muito bonito na sua época, né? São Bernardo de Claraval era um homem alto, loiro, olhos azuis, mas nada disso tirava os seus olhos da virtude, os seus olhos da oração. E muitas pessoas confundiam ele como um homem tímido, mas não, ele não era um homem tímido, mas ele era um homem sempre que zelava por sua aparência, ele era um homem sempre que zelava por suas virtudes, ele era recolhido no seu interior, apesar de muito belo. São Bernardo de Claraval também muito inteligente, muito astuto, mas sempre muito quieto, muito virtuoso, né? Ele era um homem que zelava pelo silêncio, pela oração, e muitas pessoas confundiam Bernardo como um homem tímido, né? Mas ele era dono de um aspecto físico muito bonito e chamava muita atenção, de uma família nobre, muito rica, vivia em vários eventos, vivia em várias festas, né? Certa vez, em uma festa, uma moça muito bonita entrou naquela festa e ficou encantada com Bernardo. E Bernardo também de Claraval ficou encantada com aquela moça. Mas ele não ficou feliz, o seu coração ficou totalmente fechado com aquela atitude. Ele não pensou maldade da moça, né? Ele não teve um pensamento pecaminoso, mas ele ficou encantado com a beleza da moça e seu coração fechou, sem entender muito sobre aquele sentimento que ele estava sentindo com aquela moça. Se retirou daquela festa imediatamente, se jogou em uma piscina gelada e ali permaneceu até que aquela moça saísse da sua cabeça. Naquele momento em diante, Bernardo de Claraval entendeu que sua vida tinha que ser entregue totalmente a Deus. E foi isso que São Bernardo fez. A partir daquele momento, ele entregou sua vida totalmente ao Senhor. Entendendo o seu chamado, o seu apostolado, ele entrou na abadia de Cister. Essa abadia foi um
um fundador, São Roberto, fundador dessa abadia, estava enfrentando uma grande decadência, né? Era uma abadia de uma ordem que estava enfrentando essa decadência por causa da sua severidade. Ou seja, eles eram muito severos nas virtudes, eles eram muito severos na radicalidade. E por isso os jovens já não estavam mais procurando essa abadia. Então, aqueles diretores, juntamente com o fundador São Roberto, que era o fundador dessa abadia, quis fechar esse lugar, né? Porque já não tinha mais os jovens procurando e os velhos já estavam morrendo pela idade e tudo. Foi quando, num dia, escutaram ao bater da porta, era um jovem, juntamente com 30 pessoas. Esse jovem era São Bernardo de Claraval, juntamente com todos os seus irmãos, amigos e um tio que ele havia convencido de entrar àquela ordem. Exatamente. Bernardo de Claraval tinha um dom de persuasão incrível. Quando ele abria sua boca para falar da palavra de Deus, tocava tão forte os corações que as pessoas já não pensavam mais nas suas vidas, já não pensavam mais na sua história e abandonava tudo para seguir Bernardo e encontrar que Deus é isso. Era incrível o poder de persuasão, o dom de persuasão de Bernardo. Pelo tamanho amor que ele tinha por Deus, era como um imã. Ele era conhecido como o imã das almas. Quando Bernardo começava a pregar, as pessoas todas abandonavam as suas vidas, as suas histórias e seguiam Bernardo. Bernardo, ele era um amante das virtudes, ele era um grande conhecedor dos seus sentidos. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que uma das maiores formas que Satanás nos faz cair no pecado é através de alegrando os nossos sentidos. Bernardo controlou seus sentidos de tal maneira que ele não sabia a cor do teto de sua cela, porque ele se controlava nos domínios dos seus sentidos e não olhava para o alto. Também Bernardo de Claraval vai falar aos seus amigos que moravam junto com ele. Se você perguntasse a ele quantas janelas tinham a capela, ele não sabia dizer, porque o foco de Bernardo era tão grande no Santíssimo que ele não conseguia saber nem a cor das paredes, quantas janelas tinha naquela capela, tamanho controle dos seus sentidos. Bernardo de Claraval, por exemplo, não entendia como uma pessoa podia dormir de tal ponto a roncar. Ele acordava os seus irmãos falando que eles estavam dormindo de forma humana, eles estavam dormindo de forma humana, sem se entregar no interior do Senhor. Ele se controlou de tal forma que as horas de sono de Bernardo eram muito poucas. Ele tinha sonho, ele tinha sonos profundos. As horas de sono de Bernardo eram muito poucas, porque ele se controlou de tal forma que ele achava que dormir era se entregar aos prazeres da carne. Uma frase que São Bernardo falava para todos os jovens que queriam entrar naquela ordem era a seguinte: se desejar viver nessa casa, deixar os corpos e trazido do mundo e entregar as almas, porque os corpos trazidos do mundo nada servem. Ou seja, eles buscavam a viver tão profundamente o Evangelho que ele controlou totalmente os seus sentidos. Foi tão grande o poder de persuasão de Bernardo de Claraval, o controle dos sentidos, que com apenas 2 anos de ordem, eles viram naquele moço, naquele homem de apenas 25 anos, que ele seria um grande enviado de Deus, e deram ali agora uns jovens para ele cuidar. Após 2 anos apenas em Lister, ele foi enviado como superior de uma ordem, porque o poder de persuasão de São Bernardo de Claraval era grande, a sua espiritualidade era gigante, e ele foi enviado para ser superior daquela ordem, a ordem da Abadia dos Claraval, com apenas 25 anos. Era um local muito difícil, um local de grande pobreza. Vai falar que a pobreza era tão grande naquele local que os monges, que os padres, que os monges viviam apenas com as ervas, com as pequenas ervas silvestres daquela região. As suas vestes eram todas sujas, rasgadas, porque eles se entregaram de tal forma ao Evangelho que eles não ligavam mais para o mundo exterior.
E pensar nisso, que São Bernardo de Claraval nasceu num berço de ouro, viveu na riqueza, podendo comer o que quisesse, podendo beber o que quisesse, com festas riquíssimas. Agora Bernardo estava morando num lugar pobre, num lugar seco, vivendo apenas de ervas silvestres daquela região. Ah, meu Deus, ele se entregou de tal forma que ele não ligava mais para a riqueza. E era tão grande a entrega daquele homem, que o local começou a atrair as grandes pessoas que não entendiam como Bernardo conseguia viver naquela região tão pobre, e atrair os grandes ricos. Mas é incrível, os ricos, os nobres que entravam naquele local e se encontravam com Bernardo, eles tinham um impacto com Deus tão grande que já não queria mais viver as suas riquezas. Abandonava as suas riquezas, abandonava as suas certezas e agora viviam juntamente com Bernardo de Claraval, naquela pobreza extrema, na sua cela interior. Trabalho manual não faltava. Eles trabalhavam o dia inteiro, somente abandonavam o trabalho para suas orações diárias, para suas missas, nas suas celas para entregar a oração. Mas em todo momento, mesmo no trabalho, eles não abandonavam o coração em Deus. E aqueles homens ricos que ficavam curiosos para conhecer quem era esse Bernardo, chegavam para conhecer, para desvendar esse mistério e abandonavam o seu tudo para o seu nada. Agora, no nada, eles tinham tudo, que era o amor pelo Evangelho. Tamanho era a paixão de Bernardo de Claraval. Um dos mais conhecidos que abandonaram tudo era um sucessor da coroa, Henrique, irmão do rei Luís VII. Isso mesmo, ele era sucessor da coroa do rei. Mas ele foi lá conhecer Bernardo de Claraval, abandonou a sua vida monarca, abandonou a sua sucessão a um reino e agora seguia na pobreza, na obediência, no amor a Jesus Cristo. Ele era conhecido como o imã das almas. Esse era Bernardo de Claraval. Mas faltava a Bernardo de Claraval a compreender as fraquezas humanas. Ele agia com muita brutalidade com seus filhos espirituais. E isso ele sentia em seu coração. Foi quando um menino cheio de luz divina apareceu a Bernardo e pediu a ele ter mais amor. E naquele momento foi embutido um amor ao Evangelho tão grande, e ele começou a amar e entender as fraquezas humanas. A partir dali, a sua ordem cresceu de tal maneira que em poucos meses, agora a sua ordem, que era com poucos monges, estava com mais de 700 pessoas, mais de 700 monges, e não acabaram por aí. Anos depois, a sua ordem, que tinha apenas 700 pessoas, agora acumulou mais de 160 casas de monges ativos, que viviam a radicalidade que São Bernardo de Claraval. Não era qualquer pessoa que seguia São Bernardo de Claraval, não. Eram monges, mais de 160 casas de homens que viviam essa radicalidade. Realmente, ele era o imã das almas. Bernardo de Claraval, ele era conhecido por ser um grande lutador contra os cismas. O que são os cismas? São heresias que é levantada diante da igreja, que querem defrontar a Igreja Santa. Nós rezamos no creio, a Santa Igreja Católica. Toda vez que uma pessoa se levanta para defrontar uma verdade de fé, ali é um cisma. E Bernardo de Claraval, ele era um grande guerreiro contra o cisma. Um dos maiores cismas que São Bernardo lutou foi contra o antipapa, Anacleto II. Ele era um antipapa, o papa da corrupção. Ele comprava as pessoas, ele queria ser papa e começou a corromper as pessoas, prometendo poder, prometendo dinheiro. E ali começou a juntar uma grande população, querendo ele como papa. Mas não por ser representante, por ser Pedro, por ser representante da igreja, mas porque ele prometeu poderes, ele prometeu dinheiro. Então São Bernardo de Claraval começou a lutar contra esse cisma. Tentou converter primeiro esse homem, esse antipapa, mas não conseguiu, sem sucesso. Então ele converteu todos os seus aliados em volta, enfraquecendo o cisma. A esse era São Bernardo de Claraval, entregue inteiramente. Ele foi chamado pela igreja como pai dos fiéis.
Ele também foi chamado pela igreja como coluna da igreja. Ele foi chamado como o apoio à Santa Sé. Ele foi chamado como um anjo tutelar do povo de Deus. São Bernardo de Claraval, ele estava intermediando todos os problemas contra a igreja naquela época. Ele tinha um poder de persuasão tão grande que a igreja chamava ele, todos os cismas, todas as grandes heresias, Bernardo de Claraval estava lá e com amor ao evangelho conseguia cair sobre terra qualquer heresia lançada contra a igreja católica. Ele era um santo místico, ele era um santo que vivia o evangelho. Certa vez, ele era conhecido como o aniquilador das heresias. Certa vez, um apóstata chamado Henrique, ele que era contra o sacramento, São Bernardo de Claraval lutou, pregou. Ele é conhecido como pregador da Segunda Cruzada. Era um homem defensor da Santa Igreja Católica. Embutindo no meu coração e no seu coração essa missão de lutar pela verdade da fé, de lutar em favor da Igreja Católica. Porque lá no Evangelho vai nos falar, o Senhor deu a chave a Pedro, tu és Pedro, e dentro dessa pedra edificarei a minha igreja. E as chaves estão ali, e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que ligares na terra, ligará no céu. E tudo que desligares na terra, desligará no céu. Essa é a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, dada por Jesus Cristo a Pedro. E o seu sucessor hoje é o Papa Francisco. E nós somos o corpo místico. Então São Bernardo de Claraval vai me ensinando a você que nós devemos lutar pela verdade da fé, devemos lutar pela nossa igreja, Santa Igreja Católica. Sangue de mártires foram derramados através do tempo, lutando contra a heresia. E São Bernardo de Claraval lutou fielmente, lutou na Segunda Cruzada, lutou contra as apostasias, lutou contra as heresias. Ele era também conhecido por ser um santo místico. As pessoas seguiam ele, eram curadas. Certa vez, em um dia só, ele curou 10 surdos, 10 mudos e 10 paraplégicos. Isso mesmo, fez pessoas levantarem da cadeira. Fez pessoas nos explicando que sim, os milagres estão junto com o homem de Deus. Mas a verdade também, a justiça também. Os milagres acompanham o homem de Deus. Era um homem que ele era místico, fazia muito milagre em nome do Senhor, mas também lutava pela verdade. São Bernardo de Claraval era conhecido como o cantor da Santa Virgem. A sua piedade, ele amava tão grande a Virgem Maria, e ele entregou todo o seu ministério e consagrou a Virgem Maria. Certa vez, Bernardo de Claraval entrou em uma igreja e se ajoelhou 3 vezes. Na primeira vez, São Bernardo de Claraval diz, ó Clemente. Na segunda vez, ele diz, ó Piedosa. E na terceira vez, ele diz, ó doce sempre Virgem Maria. Essa oração hoje foi colocada no final da Salve Rainha e veio primeiro do coração de São Clemente de Claraval. Ele amava seus filhos, ele amava a Santa Igreja, ele era um santo místico. E perto da sua morte, os seus filhos espirituais travaram um combate e faziam violência contra o céu porque não queria deixar o seu pai ir embora. Então São Bernardo de Claraval disse essa frase: por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai de misericórdia, vos peço, deixe-me ir. Então, no dia 20/8 de 1153, São Bernardo de Claraval deixou esse mundo para viver na eternidade. Hoje, doutor da igreja, seus ensinamentos são ricos, conhecido como um santo místico, doutor da igreja, o pilar da Santa Igreja Católica, São Bernardo de Claraval, que interceda por mim, que interceda por você. E espero que a vida dele possa mesmo ter acrescentado na sua vida espiritual da mesma forma que acrescentou na minha. Deus abençoe, salve Maria Imaculada.